Mas a minha pergunta, Sanqueta, seria a respeito de se a viabilidade de você estar aplicando projetos de carbono para projetos que já têm um requisito legal atrelado, por exemplo, recuperação de áreas por conta de mineração, por atividades de mineração, ou se eu tenho um empreendimento de geração hidrelétrica, onde eu preciso recuperar vastas áreas, eu tenho um cálculo específico para ampliar minha APP do meu reservatório. Então, é algo que o empreendedor, a gente tem alguns casos nesse sentido. Existe, como que o mercado de carbono vê, ou toda essa ferramenta, ela enxerga essa dupla atribuição dessas áreas, que é para você cumprir com um requisito legal, mas você poderia também estar recuperando uma área por um motivo específico e aplicar essas áreas para o mercado de carbono também? Sim, João, acho que eu te conheço, né? Você teve uma participação aqui num trabalho conosco, né? Há um tempo atrás, né? Acredito que sim. Do inventário lá de Curitiba, né? Do inventário de emissões de Curitiba, Sim, né? esse foi o meu irmão, o Ah, Guilherme foi teu Augusto. irmão! Ah, foi o Gui. Isso, meu irmão Ah, mais novo. tá. Ah, não, acho que Ele tá certo. Você é filho do Gilson? Isso, exato. Então tá bom. Ótimo. Então eu vou falar com ele essa semana. É um grande empresário, também um grande colega nosso. Tá. Então realmente foi o Guilherme que trabalhou, né? Mas eu associei você logo de cara. Tá bom. Ok. Ótimo. Bom, é o seguinte, sabe, João? Tem uma decisão 19, se não me engano, de Milão, que diz que se a lei não é suficiente para viabilizar algum projeto na área de carbono, o mercado deve fazê-lo. Então, hoje mesmo, temos vários projetos que, em tese, deveriam ser cumpridos pela força do marco regulatório e que não o são por alguma razão, tem algum empecilho, alguma barreira cultural, tecnológica, financeira, enfim, de alguma regulatória mesmo. E esses projetos podem sim ser alvo de projetos de crédito de carbono. O caso mais típico é a recuperação de áreas de preservação permanente. Esse é o caso mais clássico. Tá? Então, áreas de reserva legal, preservação permanente, essas áreas de reflorestamento, sim, podem ser, sim, alvo de projeto de crédito de carbono, seja em mineração ou seja em qualquer outra atividade econômica. Então, não há problema. Inclusive, eu palestrei semana passada no Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas e tive muitas perguntas com relação à mineração. E aí eu esclareci isso também, que esse é um ponto que pode sim se alavancar projetos de crédito, mas não há nenhum tipo de conflito com relação a isso, tá? Legal. Isso é importante porque, bom, força da lei, o pessoal tem que fazer essa recuperação, porque não aplicar, talvez, né, para Sim, os algum mecanismos do ganho ali, mercado, né? Uhum. né? Agora, uma segunda pergunta, professor, se me permite, eu assisti às aulas essa semana e você comentou numa possível, não limitação, mas o requisito desses projetos, que seria o tamanho das áreas, né? A gente tem um tamanho base, vamos dizer assim, para estar aplicando, principalmente em RED ali, né, e recuperação de áreas. O RED é o seguinte, né? É conservação de florestas nativas. RDD é conservação de mata nativa. Tá? Certo. Então você pode Uhum. aplicar tanto para a Amazônia, Cerrado, eventualmente para Caatinga, um pouco para o Pantanal também tem potencial. Eu diria que para a Mata Atlântica, a RED é mais inacessível. Por quê? Porque já não temos uma taxa de desmatamento nos últimos 10 a 15 anos, tem que considerar. As taxas de desmatamento não são muito expressivas na Mata Atlântica nos últimos 15 anos, que seja. Então eu diria para a RED é mais inacessível, né, por conta dessa taxa histórica de desmatamento. Para os outros biomas que eu citei, particularmente a Amazônia, é o melhor ambiente, melhor condição, melhor cenário. Normalmente as áreas são grandes. O que eu tenho analisado dos projetos que já foram submetidos, estudando um pouco a viabilidade econômica, o fluxo de caixa desses projetos, na ordem de 20 mil hectares. Mas pode ser que com 10 mil, com 12 mil, com 15 mil se viabilize também. Depende da localização da área. Então, são áreas grandes. São áreas grandes. Para reflorestamento, a ARR, que se chama Reforestation Revegetation, essas áreas podem ser acima de 1.000, normalmente. Ah, mas eu não tenho 1.000, eu tenho 200. Então, você pode juntar com outros interessados em fazer um projeto agrupado. Então, isso é possível também. Então, eu diria que depende. Para o mercado internacional, isso, sabe, João? Uhum. Para o mercado internacional. Mas o mercado brasileiro está sendo criado, né?
Vocês devem ter acompanhado o lançamento aí do próprio 2 editais do Chamadas Públicas do BNDES. Então, está acontecendo demandas para outros tipos de projetos aqui no mercado brasileiro. Algumas empresas, inclusive de colegas nossos, têm empresas para fazer compensações voluntárias de empresas que querem fazê-lo aqui no próprio mercado. Então, você pode fazer com sistemas agroflorestais, com 20 hectares, com 12 hectares, com 40 hectares. Então, tem colegas que se especializaram nisso, sabe? Em fazer pequenas compensações. Então, o mercado de crédito de carbono extrapola o mercado internacional, que é mais requerente em área, em dimensão. Então, você pode ter desde pequenos reflorestamentos, né, até áreas bastante grandes. A questão sempre é analisar, fazer o fluxo de caixa, ver todos os requisitos técnicos e econômicos para ver, como todo projeto, um projeto de crédito de carbono tem que ser economicamente viável, correto? Então, da mesma forma. Mas eu diria que hoje tem espaço para fazer desde microprojetos até super projetos. Então, hoje há espaço. E o mercado brasileiro só está começando, né? Ele está recém-iniciando. Portanto, eu diria que essa questão de escala deve ser superada com muito mais facilidade nos próximos passos. Legal, obrigado, respondido. Obrigadão, professor. Por nada, João.